Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru, hoje na companhia da Mariana Meyer, pela primeira vez gravando aqui com a gente. Mari, tudo bom? Oi, Má, tudo ótimo por aqui. Animada para conversar com o nosso convidado. Pois é, então eu vou apresentá-lo. Quem está com a gente hoje é o Marcos Silveira. Marcos, tudo bem com você? Tudo ótimo. Legal. Marcos, deixa eu contar para as pessoas o que você faz, né? Para elas saberem o que estamos fazendo aqui. O Marcos Silveira, ele é cofundador e diretor executivo de uma plataforma chamada Datapedia, que é um portal independente que reúne dados de governos municipais, estaduais e ministérios. O objetivo é tornar mais fácil o acesso às informações para auxiliar tanto o poder público quanto os cidadãos. O Marcos é administrador público, formado pela FGV de São Paulo e especialista em liderança e gestão pública, com extensão na Harvard Kennedy School. Ele foi finalista do prêmio Veja Se Inspire em 2017, na categoria de políticas públicas. Já trabalhou como consultor para o poder público, empresas e ONGs. Hoje também é colunista no UOL, com foco em análise eleitoral. Marcos, você estava falando antes da gente começar a gravar que você também é palmeirense, paulistano, o que mais? Palmeirense, paulistano e apaixonado aí por empreendedorismo social. Muito bom. Começa então, Marcos, contando pra gente de onde veio essa ideia do Datapedia, né? Por que criar essa plataforma? Legal. Então, veio de uma experiência prática, tanto minha quanto da Patrícia, que é minha sócia. A gente trabalhou um tempo como consultor para prefeitos, para governadores, para secretários, e nesses trabalhos a gente montava planos estratégicos de territórios. Então, qual que é o plano de desenvolvimento para Alagoas em 2020? Qual que era o plano estratégico de desenvolvimento de Contagem, Minas Gerais, para 2020 também, na época. E um projeto que me marcou muito foi em Catanduva, o plano de desenvolvimento para 2022. Fazendo esses projetos, a gente fazia uma série de entrevistas, de pesquisas e descobrimos que o Brasil tinha uma base gigantesca de dados abertos, públicos, sobre os municípios, sobre os estados. Então, só que esses dados, eles estavam fechados, eles estavam separados e eles estavam muito difíceis de serem entendidos, não conseguiam chegar até os governantes, até os prefeitos, até os vereadores. E aí a nossa missão com a Datapedia, depois de, mexer em muita planilha, muita tabela, foi unificar essas bases de dados, consolidar todas essas bases de dados para todas as cidades do país e visualizá-las de uma maneira mais simples, que não seja aquelas tabelas, aquele monte de número, mas com infográficos, com desenhos, com formas fáceis e mapas de identificar as informações. Então, hoje, a partir da nossa experiência, a gente já reúne as informações dos 5.570 municípios do país. É uma forma que a gente encontrou de dar informação de qualidade sobre todas as cidades do país, entendendo que para mudar o Brasil, a gente tem que mudar a realidade de 5.570 cidades que compõem nossa federação. E aí nasceu o nosso portal, e além do portal público aberto, a gente realiza uma série de outros projetos que eu vou contar um pouco mais para vocês. Legal, Marcos. Bom saber aí da trajetória do Datapedia. E me conta uma coisa, você pensava já em empreender quando você estava na faculdade? Você contou para a gente também que você é apaixonado pelo Brasil. Você pensava em empreender e causar impacto social no Brasil antes do Datapedia nascer? Como é que foi isso? Acabei escolhendo a FGV por uma conta de poder trabalhar uma parte com administração pública, que eu adorava, sempre adorei, vou sempre estudar, mas também ter uma base de empresa, da administração de empresa, que na faculdade eu conseguiria ter. Então, tendo essas duas formações, uma coisa mais empresarial, que eu poderia jogar mais para uma área de empreender, e também um conhecimento mais técnico que eu poderia trilhar uma carreira nessa área, né? E aí
a escolha de empreender foi algo meio que natural, um pouco irrequieto com a situação. Então, eu conheci essa área mais de consultoria para governos, já pela Júnior Pública, empresa júnior da GV, e aí isso me ajudou também na empresa júnior a correr atrás das coisas e aprender a ver que o conhecimento prático, ele, nossa, vale demais em comparação com algumas coisas mais teóricas, né? E aí depois, com a Datapedia, eu acabei fazendo esse curso de pós-graduação do CLP, e no curso de pós-graduação do CLP, eu fiz todas as matérias praticamente como um laboratório para a Datapedia, para empreender a Datapedia. Aí, sentindo confiança e também enchendo o saco de todos os professores, aí enchi tanto o saco que uma das professoras, a Patrícia, falou, olha, vou querer ser sua sócia contigo nisso. Isso acho que é um aprendizado, assim, que foi uma experiência que foi muito rica, utilizar os estudos, a academia, como um laboratório de teste da ideia. E aí uma planilha gigantesca acabou virando só uma planilha pequena de uma dimensão de educação e no estado de São Paulo. E aí, começando pequeno, foi ganhando tração, fui vendo que aquela ideia dava pé, e aí, assim, aprender a programar um pouco, fiz uma planilha em Excel e PowerPoint para testar o conceito, um protótipo, que a gente chama até de porcótipo, de ser uma coisa meio tosca, meio porca, assim. Esse teste, essa construção foi sendo validada, e aí dando concretude, e aí a gente vai ganhando impulso com essa concretude. E aí a coisa andou de vez. Bem legal isso do porcótipo. E qual foi o momento mais difícil até hoje? Teve algum, depois que você começou a embarcar, né? Você começou a planejar e usou o curso para impulsionar. Qual foi o momento mais difícil? Assim? Teve alguma hora que você pensou, putz, acho que vou deixar quieto esse negócio aqui, porque vai dar muito trabalho? Sempre dá, né? Então, empreender é uma montanha-russa, tem altos e baixos que são intensos e são muitos riscos que você acaba tendo. Então, logo no começo foi um teste de resiliência. Eu acho que, pelas minhas contas, foram 20 reuniões logo no começo, só recebendo não a partir da ideia. Era um teste de resistência mesmo, se dava pé ou se não dava pé, mas para conseguir dar uma atração, conseguir ver como é que valida modelo de negócio e tal. E aí depois entra a Patrícia e a coisa ganha mais força, né? Então esse coletivo, você deixa de ser um lunático para ter um parceiro do seu lado que acredita, e acho que tem até alguns estudos que falam que a liderança está aí, né? Então não está na pessoa no maluco que fica gritando, mas no primeiro, outro maluco que acredita em quem está gritando, né, sobre a ideia. E aí a gente ganha um pouco bem de força, assim, mas teve também um outro momento na nossa trajetória que foi ser muito teimoso com essa plataforma de dados e não pensar muito no modelo de negócio que parava em pé. Então, a gente fez algumas plataformas muito boas, a gente estava fazendo projetos de consultoria com esses dados e tal, mas eram projetos começo, meio e fim, sem muita escala, e aí a gente viu que não tinha muito um modelo de negócio tão redondinho, que girasse tão uma utilização começo, meio e fim dos dados. E aí a gente deu um freio de mão, fez uma arrumação de estratégia, e aí a gente criou essa plataforma Eleições. A plataforma Eleições, a gente trouxe os dados político-eleitorais do país para um georreferenciamento de 93 mil locais de votação. Então, você que vota num colégio em São Paulo, a gente tem lá as informações de deputados federais, estaduais, presidente, prefeito, tudo bem mastigadinho para cada um desses locais de votação. E aí a gente encontrou mais uma persona, uma utilização mais prática do uso de dados,
e que fosse escalável no mercado, fez uma lição de casa, assim. E aí esse momento foi um momento muito importante para a gente. Agora a gente está operando de duas formas, nessa plataforma de dados um pouco mais escalável e também em alguns projetos de consultoria, que aí são um pouco mais customizados e que a gente vem construindo para algumas empresas e para algumas ONGs. E, Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa sobre dados. Já virou um pouco clichê dizer que dados são o novo petróleo. Eu queria saber qual é a sua visão sobre a importância dos dados, tanto para os gestores públicos, quanto para os cidadãos, né? Como até forma de poder cobrar o poder público e poder entender a situação do seu município, enfim. Você poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Então, tem uma frase que é tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, acho que essa é a importância crucial da utilização desses dados, de avaliação de quantas pessoas a gente está beneficiando em tais políticas públicas, por exemplo, educação. Quantas pessoas, vamos dizer assim, que a gente... quantas pessoas nascem na minha cidade? Ou quantas pessoas nascem no Brasil? Dessas pessoas que nascem, quantas são filhas de mães adolescentes, por exemplo? Esse é um número que ele diz muita coisa sobre o que pode vir a ser uma sociedade, né? Então, você ter essas análises de métricas, e aí, só para exemplo, no Brasil, por volta de 14% das crianças que nascem são filhos de mães adolescentes. Esse número antes era por volta de 25%, um quarto. Agora a gente reduziu, está mais ou menos em 14%. Mas a partir desse número, essa evolução de 25% para 14%, a gente está falando de um universo muito grande de mães e filhos e famílias que conseguiriam ter uma maior estruturação para um futuro mais próspero, né? Então, é uma melhoria da qualidade de vida que ela é tangibilizada por meio dos números. E isso, para o governo, que em última instância é a instituição que mais está preocupada em melhoria de vida de todo mundo, né? É crucial. Essa é a primeira frase: o que pode ser medido sempre pode ser melhorado. E a outra frase é uma frase que é uma coisa um pouco mais antiga, até uma reflexão do Rousseau no Contrato Social. Ele falava, olha, como é que eu vou saber se um governo é bom ou ruim? Como que o cidadão vai saber se um governo é bom ou ruim? E se você não tiver número, cálculo, medições, esses cidadãos eles não vão poder comparar, não vão poder saber o que dá certo e o que dá errado. E o que você planeja, né? Você contou para a gente desse novo serviço que vocês lançaram esse ano. O que você planeja para a Datapedia? Assim, qual que é teu sonho? O que você gostaria que ela virasse? Meu sonho para a Datapedia é transformar ela na principal ferramenta de tomada de decisão para pelo menos 100 prefeitos e 10 governadores, em que essa tomada de decisão seja extremamente qualificada, olhando a partir de boas práticas nacionais e internacionais, e que o maior número possível de vidas seja impactado por meio da plataforma. Então, não só da plataforma, mas como esse apoio, assim. Uma coisa que a gente tem muito claro é que não é a Datapedia, a plataforma, a ferramenta, mas as pessoas. Então, as pessoas precisam ser apoiadas, qualificadas, para essa tomada de decisão, para esse entendimento de números, para um bom diagnóstico, e aí a gente conseguir alocar recurso que faz a diferença na vida daquela localidade. Se a gente consegue promover uma tomada de decisão que, poxa, com um orçamento que talvez um prefeito utilizaria para uma construção de uma ponte,
ele construir, na verdade, 5 creches, porque ele está entendendo que, na verdade, faltam 2.000 vagas de creche naquela cidade. Isso é maravilhoso. Ele perceber que das 15 creches que tem na cidade dele, 7 não tem saneamento básico. Então, ao invés dele fazer uma repavimentação de asfalto e tal, ele pega esse dinheiro e investe em sanear as 7 creches que não têm saneamento básico. E aí o que a gente mais quer assim, nessa questão de escala é pelo menos 10 milhões de pessoas sendo impactadas com esse uso prático da plataforma, e depois o que vier a partir disso vai ser um pouco lucro social da nossa empresa. E esse lucro social da nossa empresa é que as pessoas acessem a nossa plataforma, e grande parte dos nossos dados estão abertos, isso como impacto social que a gente quer, e essas vidas sejam mudadas por meio dessa plataforma aberta que você consegue consultar dado, entender a realidade da sua cidade. Marcos, eu fiquei muito curiosa. Vocês já conseguiram medir de alguma forma, ou já tiveram um retorno concreto, agora falando do poder público, tá, Marcos? Sobre o uso dos dados que constam lá na Datapedia? Queria saber se houve algum retorno, se vocês conseguem medir isso, se vocês acompanham, não sei se fez sentido o que eu disse. Não, faz sentido sim. A gente apoiou 320 candidatos agora nessas eleições de 2020 com a plataforma Eleições, que tem o diagnóstico eleitoral dos votos e tal, mas que também tem uma outra área, que é uma área de gestão territorial, em que todos os indicadores nossos de socioeconômicos, que foram organizados dos 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, estavam disponíveis para essas lideranças construírem bons planos de governo, entenderem, diagnosticarem as necessidades das cidades, e isso foi muito relevante nas nossas comunicações com esses candidatos, e agora tem os mandatos efetivos que vão ser implementados. Então, para contar uma história para vocês, a secretária de Educação de Londrina, a Maria Tereza, próxima nossa, da Datapedia, ela estava enfrentando um desafio que a população estava pressionando ela a construir mais escolas de jovens e adultos para a política pública de alfabetização de jovens e adultos, falando que tinham muitos adultos que não eram alfabetizados. E ela não tinha direito ao número, não sabia muito bem e tal. E aí ela acabou entrando na nossa plataforma e viu que a demanda estimada não era tão alta assim, a partir dos dados. E aí ela conseguiu entrar num comum acordo com a comunidade lá de Londrina e falou, olha, eu estou operando nos conformes, não vai faltar vaga, tá tudo bem, e com esse dinheiro eu vou conseguir fazer um plano integrado de creche que vai melhorar, já que com os números a gente está vendo aqui que faltam vagas. Então, esse foi um uso muito prático da plataforma, impactando a vida de uma comunidade lá que foi em Londrina. O que te faz continuar nos piores dias, assim, quando você deu um monte de problema, tá tudo errado, a cor não deu certo, a parceria que vocês queriam fazer não foi para frente? O que continua te movendo nos momentos mais difíceis? Tem uma história que me inspira demais, de um dia que eu estava lá em Catanduva. Em Catanduva eu fui visitar todas as escolas públicas, e que eram 15 escolas públicas de ensino fundamental 1, e um dia eu fui para uma escola pública um pouco mais afastada, que foi muito difícil chegar nessa escola, estava tendo um problema forte lá de drogadição, de crack no entorno de um bairro, e quando eu passei pela rua principal lá da escola, eu vi 2 meninas, assim, de 16, 17 anos, que estavam na beira de estrada, assim, numa situação que estavam para fazer um programa, assim, né? Estavam esperando fazer um programa. Aí o motorista
falou, olha, essas meninas aí, elas vão fazer programa, e elas estão fazendo programa de R$ 5 ou R$ 1, que R$ 5 era a pedra do crack e R$ 1 era uma pedra do Oxy. E aquilo me doeu muito o coração, assim, aquilo foi bem, bem forte ver aquela cena. E aí eu cheguei na escola, na Pachá, e aí eu fui entrevistar a professora, entrevistar a diretora, e aí uma hora eu falei, nossa, eu tô bem, meio mal aqui, aconteceu tal coisa. Ela falou, vamos ver uma sala aqui da nossa escola que você vai se animar. E aí no que eu entrei nessa sala, ela falou, o Márcio está ajudando aqui a nossa cidade. E aí veio uma menininha do nada, assim, na sala, e ela me deu um baita abraço. E eu nunca vou esquecer esse abraço, porque todo aquele trabalho que eu estava fazendo era para aquela menina não ter o mesmo caminho, ou a gente conseguir dar mais possibilidades para que crianças de 16 anos não façam um programa, não tem uma perspectiva muito melhor, e pela qualidade de ensino. E aí, depois, ao longo dos 4 anos de gestão lá na prefeitura, a gente melhorou a nota das escolas públicas de Catanduva de 5,9 para 6,9. Aquele número que a gente pode falar 5,9 e para 6,9, a gente está mudando a vida de 10 mil crianças. E essas histórias por trás dessas melhorias de vida, por trás dos números, é o que mais me motiva. Então, é um esforço muito grande que eu acabo tendo de pensar com empatia nas vidas por trás daqueles números. E eu acho que isso é um pouco que falta ainda no país, nos nossos líderes, mas que vai estar sempre ali ardendo no meu coração, pegando fogo, para que isso seja a chama que nunca apague e que a gente continue com essa nossa missão. Aquele dia em Catanduva teve um significado muito forte, e é isso que a gente tenta trabalhar na Datapedia, assim. Inclusive nossa logomarca são alguns pixels, como Datapedia, entendendo que cada pixelzinho de cada número que a gente mostra na tela é uma história, e por trás desses números tem essas histórias, essas vidas, emoções, lágrimas. Então, são os pixels que me inspiram. Boa. Bom, a gente vai ter que caminhar para o final, então eu queria concluir te perguntando de um tema que foi o mote de 2020, né? Como é que a pandemia mudou a sua vida, o seu trabalho? Quanto isso impactou você? Da gente, eu acabei saindo de São Paulo, fui para Vinhedo, para conseguir ficar mais tranquilo em relação a uma rotina mais saudável, mais em paz, mais em ordem. Isso fez muito bem. Em relação a oportunidades, assim, a gente trabalhando com tecnologia, a gente sentiu um empuxo, né? Houve uma tendência para tecnologia, digitalização, e a gente que já estava surfando essa onda, conseguiu aproveitar. Legal. Bom, Marcos, foi ótimo te ouvir, saber mais da história da Datapedia e dessa sua trajetória. Obrigada por ter participado aqui do episódio com a gente, aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Marcela. Uma honra estar aqui, inspirar, enfim, empreendedores é uma missão nobre, e falar um pouco do que a gente vem fazendo, do que a gente construiu, né? Ter esses aprendizados e tudo, é muito, muito enobrecedor para a gente. Muito obrigado e estou à disposição. Marcos, foi um prazer ter você aqui com a gente e especialmente saber a sua visão humana por detrás dos números. Foi muito interessante te ouvir, saber como você enxerga tudo isso. Obrigada por participar do podcast aqui conosco.
Então, pessoal, esse foi o Marcos, do Datapedia. Gostei bastante de tudo que ele falou. Mari, o que você achou? Pois é, Má, foi uma entrevista muito boa, foi muito bacana conversar com o Marcos. Eu particularmente gostei bastante da parte que ele contou o episódio de Catanduva, quando ainda nem existia Datapedia, né? E o que moveu ele a fazer o que ele tá fazendo hoje. E mais legal ainda é saber a visão dele, que por trás de cada número, de cada estatística, tem pessoas, tem histórias aí de alegria, de dores. Então, é legal saber que ele tem essa visão, que ele partilha dessa visão com a Patrícia, que é a sócia dele. Enfim, eu adorei, Má. E você, o que você achou? Boa, eu destacaria a parte que ele fala da teoria e da prática, né, que ele foi buscar conhecimento, ele já tinha, né, um conhecimento sobre poder público, ele foi fazer um curso, ele começou a pensar, né, na ideia do negócio durante um curso, e esse jogo, né, entre o conhecimento existente e desbravar algo novo, é muito interessante, assim, vários empreendedores fazem isso. Então, eu gostei dessa reflexão dele. De estar na teoria, pensando na prática, depois ele vai para a prática, isso é muito legal. Ele tem um traço muito similar ao que a gente já ouviu em outras histórias aqui no podcast, né, sobre a paixão de empreender. Ele contou também que empreender é uma montanha-russa, muitos altos e baixos, intensos. Então, é muito nítida a paixão dele, é o que claramente o move para seguir em frente com o Datapedia. Sim, a paixão é um traço de muita gente que passa por aqui. E junto com isso, a persistência, né? Porque ele conta que ele teve que bater em muita porta antes de dar certo. E não tem jeito. Muitas vezes, quando você cria uma coisa nova, não é de primeira, né? Que você vai conquistar né? Você demora um tempo para conquistar o seu espaço e convencer alguém de que aquilo faz sentido, não só para você, não só na sua cabeça, mas para o resto do mundo. Então, legal. Então é isso, pessoal, sobre o Marcos. Finalizamos por aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Mari, obrigada pela companhia. E vem muito mais coisa boa pela frente nesse ano de 2021. Esperamos que vocês continuem nos acompanhando. Dúvidas, sugestões, questões, podem mandar mensagem para a gente nas redes sociais. E ficamos por aqui. Até a próxima. Este podcast é uma produção do Ateliê de Conteúdo e Estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Marcela Bubu e Mariana Meyer, com a produção de Ariane Abdala, Júlia Fregonese, Gabriela Lopes, Vitória Pirola, Bruna Galati e Silvia Balieiro.